A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui para mais um dia, juntamente com a igreja, estarmos aprendendo da palavra do Senhor. Confesso aos irmãos que é uma palavra bem complexa, um assunto bem difícil de se discutir, né, porque existem várias linhas de pensamento a respeito do profeta, e eu peço a colaboração de todos, que você possa estar colaborando, contribuindo, né, que o Senhor Jesus possa nos usar nesta manhã, usar o irmão nesta manhã, para que cada um de nós sejamos um casal de bênçãos, falei casal. Então eu peço aos irmãos um momentinho, vamos estar orando, para que o Espírito Santo fale conosco da maneira com que Ele quer. Senhor Deus e Pai, eu quero te pedir, Deus, o Senhor é santo e perfeito em todo o tempo. O Senhor sabe, o Pai, o desejo do nosso coração de aprender da Tua palavra. Não permita, Senhor, que ensinos errados aconteçam em nosso meio. Estamos à disposição, Senhor, para proliferar a Tua palavra, para levar o Evangelho a quem necessita. E para que isso ocorra, Senhor, precisamos nos apropriar da palavra, a profecia do Senhor revelada. Fale conosco mais uma vez e usa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a lição desta manhã é a lição de número 7, uma lição bem complicada, como eu bem disse, uma lição difícil de interpretar, mas muito importante, porque nós vamos refletir nessa manhã o quão necessário é a gente buscar, a gente se dedicar no conhecer Jesus, no conhecer a palavra, nos seus ensinamentos. Eu quero compartilhar com os irmãos uma reflexão que a pessoa fez, né, ao estudar esta lição, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E essa pessoa disse, qual irônico, né, o que Paulo diz em Coríntios, porque eu me sinto ignorante. E ele também disse que sente, eu me sinto ignorante acerca dos dons espirituais. É muito complicado compreender, porque você vai ver que em cada livro ele é tratado de forma um pouco diferente, nos deixa um pouco confusa, mas nada que, com a direção do Espírito, não seja ajustado, amém? Então, nós estamos aqui nesta manhã para a gente concluir que, de fato, Deus quer falar conosco, que, de fato, Paulo quis dizer aos coríntios. Irmãos, na verdade, o que estava acontecendo ali em Coríntios, a gente já vem debatendo esse assunto há bastante tempo, né? A nossa EBD vem falando bastante acerca dos dons espirituais. Como que aquele povo estava usando os dons espirituais, irmãos? Eles estavam usando aqueles dons espirituais de uma forma tão equivocada, né? Os dons espirituais estavam sendo utilizados, irmãos, erroneamente. Existiam os dons espirituais? Existiam, mas os dons espirituais estavam sendo usados de forma equivocada, de uma forma imatura. Não era para edificação da igreja. Muitas pessoas estavam utilizando os dons espirituais para edificação própria, para status sociais, para sua soberba como ser humano. Então, Paulo vem dizer para os irmãos em Coríntios, não quero que vocês sejam ignorantes, é necessário que vocês compreendam os dons espirituais, e é necessário, irmãos, que a gente compreenda os dons espirituais, amém? Os profetas, irmãos, dizem em Lucas 11:49, são pessoas no Antigo Testamento que foram enviadas por Deus. No Novo Testamento também. Os profetas do Antigo Testamento, irmãos, eram dons ministeriais. Essas pessoas ocupavam um lugar de destaque. Elas eram reconhecidas por toda a sociedade. Não era reconhecida por um grupo de pessoas, eram reconhecidas por todos. Todo mundo sabia que era o profeta Natan, todos sabiam que era o profeta Eliseu, todo mundo conhecia o profeta, sabia que realmente ele era uma pessoa usada por Deus. Bom, eu já falei em outra lição, né, que os dons, eles são classificados em 3 categorias: de revelação, de poder e de elocução. E o dom da profecia, ele está onde? Dentro dos dons de elocução. Por que ele não está dentro da revelação?
Porque o dom da profecia, irmãos, ele não depende de sonho, de visão, ou de abrir uma palavra para que ele aconteça. Ele vai acontecer de forma natural. A pessoa vai falar naturalmente. Ela pode se apropriar de um sonho, de uma visão? Pode. Abrir a palavra? Pode. Mas não é obrigatório que isso ocorra. A profecia, ela acontece de forma natural e ela vem direto de Deus, né? Não que as outras coisas não venham de Deus, que os irmãos compreendam isso. Mas não precisa de um canal aí para poder acontecer a profecia. Eu quero ler a nossa leitura bíblica em classe, apenas o versículo 28 de 1 Coríntios 12, a parte A. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas. Primeiro apóstolos, em segundo profetas. Olha que lugar de destaque existe para a palavra profeta. Então, irmãos, a igreja necessita de um profeta, é necessário o dom de profecia dentro dos templos. O texto áureo vai dizer exatamente o versículo 28. E a nossa verdade prática diz para nós o quão fundamental é para a igreja de Cristo, nos dias atuais, a presença do profeta. Por que, irmãos, é fundamental? Porque o profeta, ele vai falar em lugar de quem? De Deus. Sua função é proclamar a vontade de Deus para que a igreja seja edificada, exortada, consolada. Então, a gente precisa estar a par de que os dons espirituais, eles são para o crescimento da obra, são para o bom desenvolver do reino de Deus aqui na terra. Os dons não é para que eu massageie o meu ego, não é para atender uma necessidade minha, não é essa a finalidade do dom. Pode acontecer? Pode acontecer, mas não é essa a finalidade, não é o papel. O papel do dom é nos capacitar para levar as boas novas do reino do Senhor, amém? O profeta do Antigo Testamento, irmãos, era uma pessoa, assim como hoje, incumbida de falar em nome de Deus. Só que ele era como se fosse um embaixador, né? Ele representava ali, ele era o porta-voz de Deus. Imagina um embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele é uma figura de destaque, ele tem prestígios, ele é reconhecido, né? É uma figura assim de status, um profeta, embora ele poderia nem querer, mas independente dele querer ou não, ele tinha essa posição de status. Por quê? Porque ele era a boca de Deus, irmãos, na terra, representava o interesse do reino divino, porque o embaixador brasileiro vai fazer o que nos Estados Unidos? Ele vai estreitar as relações para que os anseios, os desejos do Brasil sejam alcançados naquele lugar. Amém? Então, o embaixador de Deus vai estreitar a relação entre Deus e o homem, né? Para quê? Para que a gente permaneça firme, para que a gente permaneça fiel, para que a gente alcance a salvação. Então, esse embaixador no Antigo Testamento era hierarquicamente um representante diplomático de Deus. Ele falava em nome de Deus, ele trata de assuntos de Deus e não dos homens, e promovia essa relação entre Deus e o homem. É diferente nos dias atuais? Não. Ele representa e fala em nome de Deus, ele trata assuntos de Deus e não meu, irmãos. O profeta, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ele não está na igreja para atender as minhas necessidades, ele está na igreja para atender as necessidades de Deus. Então, o tópico 1, quando Deus levantava o profeta, ele podia tanto falar para toda a nação israelita, como para estrangeiro. E existiam vários, né, que a gente conhece bem, Samuel, Elias, Eliseu, Uda, Daniel, Isaías, Jeremias. Jeremias, olha que coisa linda, em Jeremias 1,5 vai dizer que antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da mata te santifiquei, as nações te dei profeta. Jeremias profetizou para ele mesmo. Imagine que ousadia, irmão, de profeta, profetizar para si mesmo. Samuel julgou a casa de Eli.
está aqui em 1 Samuel 3:13. E a Uda, né, também profetizou um juízo sobre o rei de Judá, segundo as Reis 22:1. Então, através da inspiração divina, irmãos, o profeta recebe uma revelação. Essa revelação, como eu disse, não precisa estar acompanhada de nenhum outro artifício. Ela não precisa estar, mas ela pode estar. Né? Simplesmente o profeta está sentado lá na sua casa e Deus fala para ele, vai na casa de fulano e fala isso. Ele não precisa chegar lá e abrir a Bíblia. Ele não precisa fazer isso, mas ele pode fazer. Ele desvenda o oculto, ele anuncia o juízo, ele emite conselhos, advertências divinas. Será que esse profeta que a gente não é o mesmo que a gente vê hoje nos tempos? É a mesma coisa? Gostaria que os irmãos refletissem, que os irmãos opinassem. Então, algumas expressões eram casuais, eram comuns daquela época. Vem a minha palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Por quê? Porque vinha do Senhor, não vem dele mesmo, nem pode, nem podia ser dele mesmo. E aí a gente vai dizer que também o profeta poderia utilizar-se de símbolos e visões, né? Daniel viu várias imagens antes de levar a profecia até os homens. O profeta também exercia um papel importante de conselheiro, ele aconselhava o rei. Da mesma forma que o profeta Natã aconselhava o rei, ele também exortou o rei. Então, olha só, quantos ofícios um profeta tem. Então, após a divisão do reino, irmão, o profeta passou a ser perseguido, porque o que ele dizia confrontava diretamente com os reis, eles faziam coisas erradas. A prepotência que eles tinham, eram dissimulados, faziam injustiças sociais, e Deus falava isso para eles, e eles não gostavam do que estavam ouvindo. Então, o que eles faziam? Mandavam matar os profetas. Então, no século 8 a.C., houve um movimento muito importante, o profetismo, que buscava fazer o quê? Restaurar, né, a adoração em um único Deus, combater a idolatria, denunciar a injustiça social, proclamar o dia do Senhor, reavivar a esperança messiânica. Por quê, irmãos? Porque o povo, ele se encontrava perdido, ele andava erroneamente. E quando isso ocorre, irmão, é necessário que o profeta se levante, né, através da vontade de Deus, é óbvio que ele não pode falar isso por conta própria, mas que ele vai admoestar o povo, ele vai ensinar o povo, olha, vocês estão cometendo um erro grande, vocês estão adorando a vários deuses, vocês estão cometendo idolatria, vocês estão fazendo injustiças sociais. Então, ele vai falar em nome de Deus, e a igreja vai refletir, vai perceber que está errado. Foi o que Paulo fez. Paulo vai dizer lá em Coríntios que os irmãos estavam usando os dons de forma equivocada, né? Ele foi utilizado por Deus para falar para a igreja, olha, vocês estão usando os dons de forma, né, a se autopromover. Os dons espirituais não são para a autopromoção, mas sim para a promoção do reino do Senhor. E também lembrar as pessoas da grande esperança, o Messias que havia de vir. Então, os profetas passaram por esse movimento, o profetismo, no Antigo Testamento, e falavam em nome de Deus, em primeiro lugar, para a nação de Israel, e depois para os outros povos. Mas, irmãos, em Lucas 16 vai dizer assim, essa é uma parte bem complexa que eu disse, né? Existem várias linhas de pensamento. Eu vou dar só uma superficial fala sobre o assunto. A lei e os profetas duraram até João. Até João. Não existem mais profetas como no Antigo Testamento. Existe o dom da profecia. Mas profetas como no Antigo Testamento não existe mais. Né? Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem prega a força para entrar nele. Hoje, na nova aliança, irmãos, nós temos acesso direto ao Pai por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo.
né? E a sua palavra. Irmãos, nós não precisamos de nenhuma profecia mais. Toda profecia de Deus está na Bíblia. O canon se fechou. Não cabe mais nada aqui dentro. Mais nada. O dom da profecia hoje vai ser para nos conduzir a colocar em prática a profecia de Deus que está dentro deste livro. Nós não precisamos de profecia para anexar mais nada neste livro. A palavra é a vontade de Deus revelada para nós. Hebreus 1 diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. E hoje ele fala conosco através do Espírito Santo. Não pode haver dúvida. No passado, Deus falou com os nossos pais pelos profetas. No presente do qual foi escrito esse livro, ele falou através do Filho, que foi Jesus Cristo, e hoje ele fala conosco através do Espírito Santo, e isso é manifesto de que forma? Através dos dons espirituais. O Espírito Santo vai se manifestar através dos dons espirituais. Os que profetizam nos dias de hoje falam segundo o dom do Espírito que é derramado sobre a igreja. Essa pessoa, irmãos, não é um profeta, ela tem um dom de profetizar. É totalmente diferente. E a gente precisa estar atento também a uma outra coisa muito importante, que o profeta ele não está dentro da igreja para dizer aquilo que a pessoa quer ouvir. Eu estou com um problema no meu casamento, eu vou na igreja buscar o profeta para ele falar uma coisa. Ou bens materiais, casa, carro, causa na justiça. Na verdade, irmãos, o profeta, ele está ali dentro, não é para revelar as coisas futuras. Ele pode ser usado para revelar as coisas futuras, sim, mas ele está ali para revelar a vontade de Deus. Ele está ali para ajudar você a permanecer firme na fé. Essa é a função. Ele está ali para fazer com que você seja reto, para que você seja fiel. O dom de profecia hoje, ele permanece com essa essência, retidão, fidelidade, paciência. É para isso que esse dom existe. Então, o profeta do Novo Testamento é identificado 3 vezes na Epístola como alguém que acompanhava os apóstolos. Naquela época, ainda existia esse ofício de profeta. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Olha quão importante é a função do profeta. Nós estamos alicerçados sobre o que eles disseram no passado, sobre o que eles predisseram, né, o que vai acontecer, o que aconteceu, nos revelou tantas coisas, que viriam juízos, julgamentos, e nós estamos vivendo isso hoje. O ministério do profeta não consiste em predizer o futuro, já bem disse, nem adivinhar o presente ou ficar fora de si. Não é isso. E aí, a gente para pensar, poxa vida, eu vivi muito isso, eu vivi muito adivinhação, e eu vivi muito pessoas profetizando fora de si. Então, irmãos, a gente precisa compreender, através da luz da palavra do Senhor, que o profeta é uma pessoa que vai mediar a palavra de Deus. Ele vai trazer para nós o conhecimento da verdade. Porque às vezes nós estamos sendo enganados e o profeta vai trazer para nós essa verdade. Apesar do profeta neotestamentário algumas vezes predizer o futuro, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus. O ministério de profeta ocorre por vocação divina, com visitas à administração, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Então, irmãos, o papel do profeta não é ficar revelando se eu vou ter uma casa, se eu vou ter um carro, se eu vou ter um filho. Não é esse o papel dele. O papel dele é revelar qual é a vontade de Deus para a edificação da igreja. Se ele falar para mim, amém. Eu creio, eu acredito que Deus pode usar o homem para tal. Mas não é essa a finalidade, amém?